Minha família riu quando cheguei ao casamento. Meu pai me empurrou na fonte, todos riram. Eu disse: lembrem-se. Mais tarde, meu marido bilionário chegou e os rostos empalideceram. Verdade vem aí. O meu nome é Amélia Crosswell, tenho 26 anos e neste momento estou com os pés mergulhados na água gelada de uma fonte, no meio do casamento da minha irmã. O vestido, cuidadosamente escolhido pela estilista Grace, cola-se ao meu corpo, puxando-me para baixo, como se quisesse arrastar-me para o fundo. A maquilhagem está borrada, os sandálias estão a flutuar algures entre os salpicos de mármore. Todo o pátio está cheio de risos. Olhem para a nossa modelo, exclama o meu pai, Declan Crosswell, levantando uma taça de champanhe. Nem conseguiu encontrar um marido. Os convidados aplaudem. Alguns dos parceiros mais jovens da sua empresa assobiam. Outros já estão a gravar vídeos com os telemóveis. Sim, para o chat interno, é claro. Grace, com um vestido branco, vira-se para o noivo, fingindo que nada aconteceu. A mãe, Lynn, está atrás do pai, com um penteado perfeito, um colar de pérolas perfeito no pescoço, uma expressão perfeita de nada. Ela olha para algum lugar acima da minha cabeça, como se a parede atrás de mim estivesse a transmitir o noticiário da noite e não a humilhação de sua filha mais velha. Sinto finas gotas de água escorrendo pelas minhas costas, como arrepios percorrendo as minhas mãos. Mas, por alguma razão, por dentro estou calmo, estranhamente calmo. Talvez porque não seja a primeira vez que me jogam na água fria. Só que, desta vez, foi literalmente. Coloco lentamente o pé na borda de mármore da fonte, sinto as solas a escorregar. Um dos convidados finge que quer dar-me a mão, mas imediatamente se detém, com medo de molhar a manga do seu casaco caro. Saio sozinha, a água escorre pesadamente do meu vestido para o azulejo. O vento frio da noite levanta o tecido molhado, pressionando-o contra o meu corpo com tanta força que me dá vontade de gritar. Mas não o faço. Levanto a cabeça, olho para todos à minha volta. Alguns olhos deslizam fingindo não me ver. Outros, pelo contrário, olham com curiosidade evidente, como se dissessem: agora vai acontecer mais alguma coisa. Encontro o olhar do meu pai. Ele está satisfeito, com as bochechas vermelhas devido ao álcool, mas o olhar é sóbrio. Ele está perfeitamente consciente do que fez. Ele colocou no lugar a sua filha problemática e fez isso diante de um público cuidadosamente selecionado. Eu sorrio, lentamente, através da água que escorre do meu queixo. Lembrem-se deste momento, digo em voz alta o suficiente para que nem todos, mas um número suficiente de pessoas ouçam. O riso silencia por um segundo e então alguém ri nervosamente, provavelmente decidindo que isso é uma manobra de atriz minha. Que pensem o que quiserem. Pego o telemóvel da bolsa. Ele também está molhado, a tela coberta de pequenas gotas, mas funciona. Os meus dedos tremem um pouco, mas não é do frio. Abro o chat que no último ano tenho chamado de meu único lugar seguro. Venha, por favor, agora. Guardo o telemóvel de volta. Uma das tias, Joan, aproxima-se e dá-me uma palmada no ombro como se eu tivesse 7 anos e não 26. Oh, querida, não se preocupe, o teu pai está apenas a brincar. Tu conheces-o, sussurra ela, o rosto enrugado contorcendo-se numa tentativa de simpatia. Eu sei, respondo. É esse o problema. Viro-me e atravesso o pátio até a mesa onde os jovens deveriam sentar-se. Eu também deveria estar lá em algum lugar na extremidade, como uma sombra de Grace, mas depois de 30 segundos na fonte, não me importo mais com os lugares. O piso está escorregadio sob meus pés descalços. As pessoas se afastam, deixando-me um corredor estreito, onde cheira a perfume, champanhe e prazer alheio. Amélia! A minha mãe finalmente fala, agarrando-me pelo cotovelo. Ah, entra, estás toda molhada, vais constipar-te. Não, digo calmamente, libertando-me. Vou esperar aqui.
Ela franze a testa, mas não insiste. Há demasiados olhos. Na nossa família, o mais importante é a imagem, mesmo que a imagem tenha ficado um pouco escorregadia e molhada. A Grace está debaixo de um arco decorado com rosas brancas, segurando a mão do seu noivo, o Tyler. Ele parece confuso com o olhar a oscilar entre mim e o meu pai. Eles sussurram entre si e quase consigo ouvir algumas palavras. Ela outra vez. Ela não devia ter vindo. Todos estão a olhar. Sorriu ainda mais. De repente, sinto-me aliviada. Aquilo que tanto temi durante toda a minha vida já aconteceu. Não vai piorar. Passam-se alguns longos minutos. A música começa a tocar novamente. O apresentador faz alguma piada ao microfone, tentando colocar a festa de volta nos trilhos. Os garçons contornam cuidadosamente a poça perto da fonte, como se fosse apenas uma bebida derramada e não a coluna quebrada de alguém. Olho para o portão. Portão de metal preto, muros altos, segurança. O casamento está totalmente fechado para jornalistas e estranhos. Declan insistiu para que nenhuma câmara entrasse aqui, exceto o videógrafo que ele contratou. Ele gosta de controlar a imagem. Ele controla sempre. O telemóvel na minha bolsa vibra. Pego nele e leio uma mensagem curta. Chego em 15 minutos. Sinto algo apertar dentro de mim. Não é medo, é outra coisa. Um alívio misturado com algo parecido com uma antecipação de vingança que me deixa ao mesmo tempo envergonhada e satisfeita. Levanto a cabeça. O meu pai está a contar uma história sobre como a nossa Grace sabia desde criança o que era responsabilidade, ao contrário de alguns. Os convidados riem educadamente. Lynn está ao lado dele, ajeitando-se a gravata, embora ele não precise. Eles parecem um casal perfeito saído de um folheto de caridade. Olho para eles e penso no quão pouco sabem sobre a minha vida. Para eles, sou a rapariga que um dia foi para Nova York brincar de ser modelo, recusando um lugar garantido na empresa da família. A rapariga que, nas palavras do meu pai, trocou o apelido Crosswell por sessões fotográficas baratas. Uma rapariga que ficou sozinha. Eles não sabem quem está à espera atrás do portão. A alarme na entrada apita baixinho. Vejo o segurança a aproximar-se do painel de controlo e a carregar no botão. O portão começa a abrir-se lentamente para os lados. Um Bentley preto entra na Alameda. A carroçaria lacada reflete as guirlandas de luzes. O carro move-se lentamente, sem ostentação, mas no silêncio que de repente se abateu sobre o pátio, cada metro parece mais ruidoso do que a música. As conversas acalmam, alguns viram-se, outros franzem o senho. Já não esperavam mais convidados. A lista foi aprovada pessoalmente por Declan. Cada nome foi verificado. Aqui não se aparece por acaso. O carro para no meio da alameda, a poucos passos da fonte. O motorista sai, contorna o carro, abre a porta traseira. Ele sai calmamente do interior do carro. Noah Westerling. Alto, com um fato azul escuro que parece ter sido feito à medida. Sem gravata, apenas uma camisa branca, com o botão superior desabotoado. O cabelo está um pouco despenteado, como se ele estivesse com pressa e passasse constantemente os dedos pela cabeça. O rosto está calmo, mas o olhar é tenso, atento, avaliando imediatamente o espaço, as pessoas, o trajeto. Ele vê-me primeiro, as suas sobrancelhas levantam-se ligeiramente quando o seu olhar desliza pelo vestido molhado, pelos pés descalços, pelas gotas de água no meu pescoço. Num instante, ele já está a ir embora, rápido, confiante, direto através da multidão que se abre diante dele sem dizer uma palavra. Ele aproxima-se de mim sem prestar atenção às dezenas de olhos à sua volta. As suas mãos pousam nos meus ombros, quentes, fortes, verificando se não estou a tremer, se não estou ferida. Ele inclina-se para mais perto e sinto o cheiro familiar do seu perfume, misturado com o ar frio. Desculpa pelo atraso, querida, diz ele baixinho, mas de forma que os mais próximos possam ouvir. O que aconteceu e por que diabos estás assim?
Ele se vira bruscamente para as pessoas ao redor. Sua voz fica mais alta, mais dura. Por que diabos ela está assim? Por que ninguém ajudou? Ninguém responde. Algumas pessoas desviam o olhar. Uma das amigas de Grace começa a balbuciar algo sobre uma piada infeliz, mas cala-se sob o seu olhar. Ah, quem é você? Um dos velhos amigos do pai, um homem com uma taça de conhaque, é o primeiro a recuperar a compostura. Este é um evento privado. Sinto algo a estalar dentro de mim, como uma fechadura que demorou muito tempo a abrir. Chega o momento pelo qual escrevi aquela breve mensagem. Dou um passo em frente, sentindo a mão de Noah pousar suavemente, mas com firmeza, na minha cintura. O meu vestido está pesado, molhado, mas a minha voz soa estranhamente calma. Permitam-me apresentar, digo, olhando para o meu pai, para a Grace e para todas essas pessoas que acabaram de aplaudir quando me jogaram na água. Este é o Noah Westerling. Há 1 ano que é meu marido. O silêncio torna-se palpável, quase material. Alguém entre os convidados inspira profundamente. Alguém xinga baixinho, alguém sussurra o sobrenome ao vizinho, verificando se ouviu corretamente. Vejo o rosto do meu pai mudar, o sangue sai das bochechas, os olhos se estreitam. Ele dá um passo à frente, como se quisesse dizer algo, mas as palavras ficam suspensas no ar. Ele reconheceu o sobrenome. Claro que reconheceu. Declan Crosswell lembra-se bem daquela reunião fechada há 2 anos, quando tentou empurrar o seu contrato extremamente vantajoso a um gênio técnico teimoso. Na altura, Noah Westerling ouviu educadamente e depois respondeu sucintamente que não tencionava construir o seu negócio com base na utilização antiética de dados médicos. A reunião terminou com um aperto de mão frio e olhares ainda mais frios. Agora esse mesmo homem está no meio do nosso quintal, segurando meu corpo molhado pela cintura. Sinto os dedos de Noah apertando-me levemente, como se perguntassem: tem a certeza? Levanto os olhos para ele por um momento e vejo não apenas preocupação, mas também algo mais. Prontidão. Para o quê? Nenhum de nós dois sabe ainda. O meu pai dá mais um passo à frente. A sua voz, quando finalmente se faz ouvir, soa abafada, como se estivesse a atravessar uma espessa camada de água. Que piada é esta? Noah solta lentamente a minha cintura, mas permanece ao meu lado, virando-se para Declan. A sua postura não demonstra desafio nem subserviência, apenas uma calma que a nossa família sempre interpretou como uma ameaça. Não é uma piada, Sr. Crosswell, diz Noah calmamente, e acho que realmente precisamos conversar. Um sussurro quase imperceptível percorre o quintal, como se o vento soprasse nas copas das árvores. Vejo Grace apertar o ramo com tanta força que as rosas brancas se amassam nos seus dedos. Lynn dá um passo para trás, como se procurasse algo em que se apoiar. Fico entre elas, molhada, descalça, mas pela primeira vez na vida, não sozinha. O meu pai olha para Noah como se um fantasma tivesse aparecido diante dele. Então ele sorri, aquele sorriso frio e desdenhoso que conheço desde a infância. Bela história, diz ele em voz alta para que todos ouçam. Amélia sempre soube inventar histórias. Desde criança, alguns convidados riem nervosamente, alguém tosse discretamente. Sinto aquela mesma impotência infantil a ferver dentro de mim, quando não acreditam em ti simplesmente porque um adulto decidiu assim. Mas o Noah não é uma criança. Ele dá um passo à frente e a sua voz soa calma, mas tão clara que cada palavra chega às mesas mais distantes. Cale-se, Sr. Crosswell. O silêncio torna-se absoluto. Declan estremece, o rosto fica vermelho. Como se atreve? Noah pega o telemóvel, faz alguns movimentos com o dedo e vira a tela para o pai. A nossa certidão de casamento. A data é 14 de maio do ano passado. Quer verificar na base de dados? O pai aperta os olhos, olhando fixamente. Os dedos dele apertam a taça. Lynn olha por cima do ombro e a sua expressão muda de desconfiança para confusão. Por que não disseste nada?
Pergunta a mãe, baixinho. Noah não me deixa responder. Empurraram para dentro da fonte a esposa de um homem que pode destruir o vosso negócio com um único tweet, diz ele friamente, e obrigaram-na a ficar molhada durante meia hora diante de todos. Por isso, não me importo com as vossas opiniões. Vamos embora. Ele pega na minha mão. A sua palma é quente e eu agarro-me a ela como se fosse uma boia salva-vidas. Espera! Grita Grace estridentemente. Eu olho para trás. A minha irmã está debaixo do arco, com o buquê branco a tremer. O rosto está distorcido, com manchas vermelhas nas bochechas. Este é o meu dia, o meu casamento. Por que é que estraga sempre tudo? Eu paro. Noah aperta a minha mão, perguntando silenciosamente se eu quero responder. Eu não estraguei nada, Grace, digo eu. Foi o pai que estragou, mas é sempre mais fácil para ti culpar-me. Noah puxa-me para essa frente. Passamos pelas mesas, os convidados abrem caminho, alguns sussurram, outros filmam com os telemóveis. Tudo o que quero é sair daqui. Sento-me no carro. Noah dá a volta, senta-se ao meu lado e acena ao motorista. O motor ronca baixinho. Olho pela janela traseira. O meu pai está de pé com uma taça. A Grace agarra a cabeça. A minha mãe diz alguma coisa, mas ninguém a ouve. O portão fecha-se. Entramos numa estrada escura. De repente começo a tremer. Primeiro, quase imperceptivelmente, depois com mais força. Os dentes batem, as mãos tremem. Noah coloca a mão no meu joelho. Está tudo bem. Vai ficar tudo bem, Amélia. Tudo bem? Rio nervosamente. Acabei de romper definitivamente com a minha família, Noah. Foram eles que escolheram esse caminho. Ele me abraça. Não foi você. O teu pai decidiu humilhar-te diante de todos. Tu apenas deixaste claro que não irias mais tolerar isso. Encostou-me no ombro dele, inalando o cheiro familiar. Fechei os olhos, tentando acalmar a respiração. Noah se acariciou o meu cabelo, sussurrando algo baixinho. A viagem levou quase 1 hora. O telemóvel na bolsa começa a vibrar. Primeiro uma vez, depois continuamente. Pego nele e olho para o ecrã. 12 chamadas perdidas da Grace, 8 da minha mãe, 1 da Violet. Não leias agora, aconselha o Noah, mas não consigo resistir. Abro a mensagem da Grace. Tu arruinaste o meu casamento? És uma cabra egoísta, Amélia. Todos estão a cochichar. O meu pai está bêbado. A minha mãe está a chorar. Não quero mais ver-te. Nunca mais. Guardo o telemóvel. As minhas mãos tremem. Grace, digo sucintamente. Ela odeia-me. No casamento dela, trataram-te assim, por isso não importa. Corrige o Noah. Abro a mensagem da minha mãe. Precisamos de conversar, por favor. Liga-me quando estiveres pronta, como adultos. Como adultos. Quase me rio. Os adultos não empurram as crianças para as fontes. A última mensagem que leio é da Violet. Ele está furioso, Amélia. Tem cuidado. Não sei o que ele vai fazer. Mostro ao Noah. Ele aperta os lábios. Ele vai engolir o orgulho e aceitar, e senão vai ficar pior para ele, diz ele. Sinto frio. Sei que ele está certo. Chegamos a casa. Noah ajuda-me a sair, leva-me para dentro, para se ir na casa de banho, liga o chuveiro. Aquece-te, daqui a pouco vai estar quente. Despi-me, entrei debaixo dos jatos quentes. Eles queimam, mas gosto dessa dor, real, palpável. Fico lá muito tempo, até a água ficar apenas morna. Saio enrolada num toalhão. Noah está à minha espera com uma chávena de chá. Sento-me na cama. Pego na chávena, mas as minhas mãos tremem. Ele pega nela e coloca-a na mesinha de cabeceira. Queres conversar? Não sei o que sinto. Alívio, medo, culpa. Simplesmente, esquece isso. Ele pega na minha mão. Não tens culpa, Amélia, por isso não te preocupes. O telemóvel vibra novamente, depois outra vez. Novas mensagens da Grace, das tias, dos conhecidos do meu pai. Todas sobre inadmissibilidade. Festa estragada. Noah pega o telefone, desliga o som e o coloca na prateleira mais distante. Hoje já chega, o resto pode esperar.
Obrigada, sussurro, por ter vindo. Sempre à disposição, ele beija minha testa. Deitamo-nos, acolho-me a ele e ouço o seu coração bater. Aos poucos, adormeço. Mas antes de dormir, ouço um som baixo, a vibração do telemóvel na prateleira. Alguém ainda está a escrever. E percebo que amanhã tudo só vai começar. 3 dias após o casamento passam num silêncio estranho e nervoso. Tento voltar ao ritmo habitual. Filmagens, telefonemas para o agente, passeios pela cidade. Mas por dentro tudo zumbi, como uma corda esticada, pronta para se romper a qualquer momento. Noah trabalha em casa para estar por perto. Ele não diz isso em voz alta, mas eu vejo. Ele está à espera do próximo passo do pai. E eu também. Recebo dezenas de mensagens, mas só abro as da Violet. Ela é a única que escreve sem histerismos e acusações. Os outros, a minha mãe, a Grace, algumas tias e primos, escrevem algo sobre dever familiar, conversa adulta, mal entendido que precisa ser corrigido. Ninguém diz diretamente: desculpe pelo meu pai ter empurrado você para dentro da fonte. Ninguém. Na quarta-feira de manhã, enquanto estou sentada na cozinha com uma chávena de café, recebo uma chamada de um número desconhecido. Bom dia, menina Crosswell, diz uma voz masculina, educada e formal. Chamo-me Wade Galloway e represento o escritório de advogados que presta serviços à família Crosswell. O seu pai gostaria de convidá-la para uma reunião privada para resolver a situação. Fico em silêncio por alguns segundos, digerindo o que ouvi. Um advogado. O meu pai enviou um advogado. Que situação? Pergunto friamente. O Sr. Crosswell acredita que certos mal-entendidos em um evento familiar recente podem ser resolvidos em uma conversa construtiva. Ele está pronto para se encontrar com você em um horário conveniente para você. Diga ao Sr. Crosswell que se ele quiser falar comigo, pode ligar ele mesmo. Digo e desligo o telefone. As minhas mãos tremem um pouco. Noah entra na cozinha e olha para mim com ar interrogativo. O meu pai enviou um advogado. Explico resumidamente. Ele quer uma reunião privada para resolver o assunto. Noah senta-se à minha frente e cruza os braços sobre o peito. E o que respondeste? Que ele pode ligar-me ele mesmo. Ele sorri, mas não é um sorriso caloroso. Ele não vai ligar. Ele está a tentar ditar as condições. A reunião através do advogado é uma forma de mostrar que ele controla o processo. Sei que o Noah tem razão, mas algo dentro de mim ainda quer acreditar que o meu pai é capaz de ter uma conversa simples e honesta. É uma tolice, claro. 30 anos de experiência deveriam ter me ensinado o contrário. O telefone toca novamente, o mesmo número. Pego no auscultador e ativo o viva-voz. Senhora Crosswell, compreendo a sua relutância, mas o seu pai está muito insistente. Ele está disposto a encontrar-se consigo em sua casa ou em território neutro. É realmente importante. Noah pega o meu telefone e o aproxima de si. Sr. Galloway, aqui é Noah Westerling, marido de Amélia. Diga ao Declan que se ele quiser conversar, que o faça pelos canais oficiais ou pessoalmente. Nada de encontros privados, sem testemunhas. Sr. Westerling, a sua presença não está prevista. É um assunto familiar. A minha esposa é um assunto meu, diz Noah com firmeza. Mas vou deixar que ela decida. Amélia, olho para ele, depois para o telefone. Por dentro tudo grita, não vá. Mas uma parte de mim quer encerrar esse assunto de uma vez por todas. Quero ouvir o que o meu pai dirá quando perceber que eu não vou mais ceder. Tudo bem, digo finalmente. Amanhã, às 2 da tarde, na propriedade dos meus pais. Mas não vou sozinha. Galloway fica em silêncio por um momento. Depois diz: o seu pai esperava uma conversa privada. O Noah não irá, digo. Mas o assistente do meu marido irá comigo. Caso contrário, não irei. Mais uma pausa. Ouço Galloway perguntar a alguém, provavelmente ao meu pai, do outro lado da linha. Depois, está bem, amanhã, às 2 da tarde. Até logo, Sra. Crosswell. Desligo o telefone. Noah olha para mim com seriedade. Tem a certeza? Não, mas quero acabar com isto.
Ele acena com a cabeça, depois pega no telemóvel e marca um número. Marcos, amanhã às 13h30 preciso da sua companhia. É uma reunião privada. Sim, com marcação. Obrigada. Marcos é o assistente pessoal de Noah, um ex-advogado, um homem que sabe manter a cara impassível, mesmo sob pressão. Eu realmente preciso de alguém que não deixe o meu pai dominar a conversa. No dia seguinte, partimos exatamente às 13h30. Marcos ao volante, eu no banco de trás, com as mãos apertadas sobre os joelhos. A viagem até a propriedade dos meus pais demora 30 minutos. Uma enorme casa em estilo colonial, relvado perfeito, calçada, fonte. A mesma em que me empurraram. Olho para ela quando passamos por ela e sinto um aperto no peito. Marcos estaciona perto da entrada. A porta é aberta pela empregada, que acena educadamente. Passamos por um enorme hall de entrada, piso de mármore, lustre de cristal, retratos dos antepassados dos Crosswell nas paredes. Tudo, como sempre, perfeitamente limpo, arrumado, calibrado. O pai espera no escritório. Uma grande mesa de carvalho, cadeiras de couro, uma parede coberta de diplomas e prêmios. Ele está sentado à mesa, com as mãos cruzadas à sua frente, o rosto calmo, mas os olhos frios. Ao lado está Galloway, o advogado, com um fato cinzento. A mãe está sentada ao lado, no sofá, como se não participasse na conversa, mas fosse apenas um adereço. Amélia, diz o pai sem se levantar. Senta-te. Sento-me em frente a ele. Marcos permanece de pé atrás, um pouco ao lado. Ele pega o telefone e o coloca sobre a mesa. A conversa será gravada, diz ele, neutro, para fins de registro. O pai lança um olhar severo para ele. Esta é uma reunião familiar privada. Ah, é uma reunião organizada por um advogado, responde Marcos calmamente. Portanto, é oficial. Se não concordarem, podemos ir embora. Galloway tosse discretamente. Sr. Crosswell, é uma proposta sensata. A gravação protege todas as partes contra mal-entendidos. O pai fica em silêncio por alguns segundos, depois acena com a mão. Tudo bem, grave. Marcos liga o gravador e coloca o telefone na mesa entre nós. Então, o pai se inclina para a frente e olha nos meus olhos. Você colocou a família em uma situação muito desconfortável, Amélia. Os convidados ainda falam sobre o incidente no casamento da Grace. Isso prejudica a nossa reputação. Eu sorrio, embora por dentro esteja fervendo. Eu coloquei. Não foi você quando me empurrou para dentro da fonte? Ele acena com a mão, como se espantasse uma mosca. Ah, foi uma brincadeira. Todos entenderam. Mas a sua reação, o seu espetáculo com esse Westerling, foi isso que estragou a noite. Eu apresentei o meu marido. Isso é um espetáculo para você? Você sabia que isso humilharia a Grace, intervém a mãe, timidamente. No dia dela, volto-me para ela, olho para aqueles olhos familiares e cansados. Mãe, empurraram-me para a água diante de centenas de pessoas. Fiquei molhada e todos se riram. O que mais eu poderia ter feito? Ela desvia o olhar, fica em silêncio, como sempre. O pai bate com a mão na mesa, chamando a atenção para si. Chega, não nos reunimos aqui para discutir detalhes. Estamos aqui para encontrar uma solução. Eis a minha proposta. Você declara publicamente que tudo foi um mal-entendido, que as emoções tomaram conta, mas que, na verdade, somos todos uma família amorosa. Organizamos um almoço em conjunto, fotos, talvez uma pequena entrevista para uma publicação beneficente. E todos esquecem o incidente. Olho para ele, sem acreditar no que estou a ouvir. Está a falar a sério? Completamente. É uma decisão sensata para todos. Levanto-me. Marcos dá um passo à frente, pronto para intervir se necessário. Nunca, digo claramente. Não vou mentir pela sua reputação. O meu pai também se levanta. O seu rosto escurece. Então prepare-se para as consequências, Amélia. Marcos intervém imediatamente, com voz severa. Sr. Crosswell, devemos interpretar isso como uma ameaça pessoal? O meu pai lança-lhe um olhar frio. É um aviso. Eu protejo a minha família. Sempre protegi. Mas defende?
Riu amargamente. Humilhou-me durante anos e agora ameaça-me porque ousei mostrar que a minha vida não é propriedade sua. Ele sorri, mas não há calor nesse sorriso. Fez a sua escolha, agora vou fazer a minha. Viro-me e dirijo-me para a porta. Marcos segue-me, pegando o telefone da mesa. Atrás de mim, ouço a voz da minha mãe. Declan, talvez não devesses... Cala-te, Lynn. Saímos do escritório, atravessamos o hall e saímos para a rua. Sento-me no carro, tremendo de raiva e medo ao mesmo tempo. Marcos senta-se ao volante e dá a volta. Viajamos em silêncio por alguns minutos e os dias seguintes confirmam os meus piores receios. Primeiro, uma amiga da agência liga perguntando timidamente se é verdade que eu já tive problemas com drogas. Claro que não, mas alguém está espalhando boatos. Depois, outra modelo escreve que um homem se aproximou dela, perguntou sobre a minha vida pessoal e ofereceu dinheiro por histórias interessantes. Depois, o fotógrafo com quem trabalhei há 1 ano liga e diz que alguém tentou comprar fotos não publicadas dele. Eu percebo imediatamente, é o pai. Ele está na procura de comprometimento, algo que possa desacreditar-me ou, pelo menos, fazer com que o Noah duvide. O Noah contrata um detetive particular. 2 dias depois, ele traz um relatório. O Declan contratou uma agência especializada em investigações de reputação. Eles vasculham o meu passado, questionam conhecidos, procuram qualquer coisa que possam usar. O detetive também descobre que a agência está a investigar o Noah. As suas finanças, parceiros, negócios. Procuram pontos fracos. Estou sentada no escritório do Noah com o relatório nas mãos e não consigo acreditar. Ele não vai parar, digo baixinho. Noah olha para mim e vejo algo novo nos seus olhos. Não é raiva nem indignação, é determinação. Bem, então eu também não vou mais, diz calmamente. Se o teu pai quer guerra, ele vai ter. Noah tem uma expressão especial no rosto quando deixa de ser apenas meu marido e se torna o mesmo Westerling que todos temem nas negociações. Nestes dias, ele anda quase sempre com essa expressão. O escritório dele transforma-se num quartel-general, computador portátil, monitores, pastas e impressões. No quadro, há um esquema com o logótipo da corporação Crosswell no meio e dezenas de setas apontando para nomes mais específicos. Offshore, fundos, clínicas. Aqui, Noah aponta com o marcador. Está a clínica em Nevada. Eles repassavam os dados dos pacientes às seguradoras sem consentimento. Aqui, pagamentos a funcionários públicos para acelerar as licenças. Onde você conseguiu tudo isso? Pergunto, apertando a caneca. Vi parte disso quando me ofereceram a parceria. Parte foi encontrada pelos meus funcionários. Parte foi fornecida por ex-funcionários. A voz dele é calma. Para ele, são tarefas que precisam ser resolvidas. Para mim, é uma família que se divide em pontos de uma tabela. Você realmente vai passar isso para os reguladores? Sim, ele responde sem hesitar. Já marquei uma reunião. Quando eles tiverem material suficiente, começará a investigação oficial. Olho para a pasta com o nome de Declan. Isso não vai destruir só ele. A minha mãe está na fundação de caridade. A Grace está lá. Centenas de pessoas trabalham nessas clínicas. Todas elas vão sofrer. Noah olha com cara feia. Amélia, eles começaram. Ele se intrometeu na nossa vida primeiro. Achas que ele vai parar se a gente simplesmente deixar ele em paz? Eu fico calada, porque sei que não. Não é vingança pelo chafariz, continua Noah. É preciso parar corporações como essa. A minha mãe está lá, deixo escapar. A minha irmã, são as vidas delas. Se a corporação cair, elas perderão tudo. E tu não perdeste? Ele pergunta. Respeito, apoio, segurança. Aperta os lábios. Noah, por favor, deixe-me tentar. Pela última vez. Vou falar com a Grace. Vou explicar-lhe o que está a preparar. Talvez ela consiga influenciar o pai. Não prometo que vou parar, interrompe ele. Mas estou disposto a esperar. Só desta vez. Obrigada, é o suficiente para mim.
O café onde nos encontramos com a Grace fica num bairro tranquilo. Foi ela que escolheu o local. Chego mais cedo e sento-me junto à janela. Quando a porta se abre, reconheço-a, apesar dos óculos grandes e do casaco escuro. A Grace aproxima-se, mas não se senta imediatamente. O que queres? Senta-te. Ela se acomoda na minha frente e tira os óculos. O rosto está pálido, com hematomas sob os olhos. Se isso é uma tentativa de se desculpar, pode poupar o seu tempo. É uma tentativa de parar a loucura. O meu pai contratou pessoas para cavar a minha sujidade e a do Noah. Em resposta, o Noah está a preparar materiais que podem destruir a corporação. Isso tem que acabar. Grace fica imóvel, cruza os braços. Você está a mentir. Pagamentos, correspondência, depoimentos de ex-funcionários. Se ele for aos reguladores, haverá uma investigação. Ela engole em seco. Ele não fará isso. Eu pedi para ele esperar, mas não por muito tempo. Se o pai não desistir, ele irá até ao fim. Grace olha para mim como se estivesse a ver-me pela primeira vez. Está a defender um homem estranho contra a sua família. Aquela que ficou a ver em silêncio enquanto eu era humilhada? Rio amargamente. Ela baixa os olhos. Eu sabia, sussurra, sobre algumas coisas. Sobre o quê? Sobre os dados dos pacientes. Quando comecei a trabalhar na fundação, explicaram-me como tudo funcionava, que as nossas pesquisas se baseavam em dados que ninguém tinha autorizado a usar. O meu pai disse que era uma prática normal, que todos faziam isso. Sinto um frio no peito. E tu ficaste calada. O que eu deveria ter feito? Ela levanta os olhos. Eles brilham. Armar um escândalo? Denunciar a minha própria empresa? Amélia, passei toda a minha vida neste sistema. Não sei viver de outra forma. Tu poderias ter aprendido. Ela balança a cabeça. Tu sempre foste diferente. Tu podias ir embora. Eu não. Desde criança que me diziam: vais continuar o trabalho do teu pai. Se a corporação cair, não terei nada. E aqui vejo-a como nunca a vi, insegura, imperfeita, frágil e oprimida. Não uma princesa, mas uma prisioneira de uma gaiola dourada. Tu tinhas a ti mesma. Isso é mais do que parece. Ela ri nervosamente. É fácil falar quando se é casada com um bilionário. Engulo a farpa. Mesmo antes do Noah, eu era uma pessoa com as minhas próprias decisões. Tu também podes. Tu sabes que o que a empresa faz é errado. E mesmo assim, continuas lá. Ela cala-se. Lágrimas brotam nos cantos dos olhos. Eu tinha medo. Se eu fosse contra ele. Tu não entendes como o Declan é quando alguém se opõe. Eu já vi o suficiente e não tenho mais medo. Ficamos sentadas em silêncio. O café enche-se de pessoas. Alguém ri, ouve-se música. Ah, o que queres de mim, especificamente? Grace finalmente pergunta. Que fales com ele. Diga que se ele não parar, Noah irá até ao fim. E tens a certeza de que ele te ouvirá? Não, mas se ele ouve alguém, é a ti. Ela desvia o olhar. Está bem, vou tentar, mas não prometo nada. Isso é o suficiente. Levanto-me. Podia sair dessa situação, tal como eu. Sim, seria difícil, mas não precisas de viver com medo para o resto da vida. Não sou como tu. Não sei quem sou sem esse apelido. É isso que assusta, mas um dia você terá que descobrir. Ela não responde. Esconde os olhos atrás dos óculos. Saio do café, respiro o ar frio. Recebo uma nova mensagem do Noah no telemóvel. Como você está? Hesito, depois escrevo. Não sei, ela sabia, sobre os dados, vai contar ao pai, mas não acredito que ele vá recuar. A resposta chega quase imediatamente. Então, depois da tua conversa, jogamos pelas minhas regras. Coloco o telemóvel no bolso e percebo que estou numa linha muito tênue. E se o meu pai der mais um passo, essa chance de paz se desintegrará tão facilmente quanto o açúcar no café. Os 2 primeiros dias após a conversa com Grace passam numa expectativa tensa. Tento trabalhar. Uma sessão fotográfica para um catálogo de equipamentos médicos, o que é irônico, considerando que é precisamente essa indústria que está agora no centro do nosso conflito. Mas não consigo concentrar-me.
O fotógrafo comenta que o meu olhar é demasiado frio, embora fosse exatamente isso que devia ter sido pedido. Eu sorrio, faço o que é preciso, mas por dentro estou tensa, à espera do próximo passo. O meu pai está em silêncio. A Grace também, só a Violet escreve uma mensagem curta. Ele está muito zangado, tenha cuidado. Noah diz que isso é um bom sinal. O silêncio significa que Declan está a pensar na resposta. Mas nós dois sabemos. Se ele está a fazer alguma coisa, com certeza não está a recuar. Na quinta-feira de manhã, meu agente liga e pergunta timidamente se há algum problema financeiro. Não compreendo imediatamente. Do que estás a falar? Bem, um dos grandes clientes perguntou se não pretendes cancelar os contratos devido a uma mudança de circunstâncias. Não sei de onde tiraram isso. Desligo o telefone e vou imediatamente ter com o Noah. Ele está no escritório, olhando para o ecrã do portátil com uma expressão impassível. O que aconteceu? Pergunto. Ele vira o ecrã para mim. Nele há uma plataforma de negócios fechada, onde investidores e executivos de grandes corporações trocam informações. Na timeline há uma publicação recente. O autor é um perfil desconhecido, mas o texto é muito profissional. Há motivos para preocupação com a estabilidade financeira da Westerling Tech. Fontes apontam para possíveis fraudes fiscais e reavaliação de ativos. Recomendamos aos investidores que aguardem com novos investimentos até que a situação seja esclarecida. Nenhuma acusação direta, nenhuma prova, mas o suficiente para semear a dúvida. É exatamente o que é preciso para que alguns investidores cautelosos retirem o seu dinheiro e as ações caiam um pouco. Quando é que isso apareceu? Pergunto baixinho. Há 1 hora. Já tem 30 visualizações e 5 repostagens. Ele fecha o portátil com um movimento brusco. O teu pai passou dos limites. Sento-me na cadeira em frente, aperto as mãos. O que isso significa para a empresa? Por enquanto, nada crítico. Ele suspira. Mas se ele continuar a divulgar esse assunto, pode haver problemas. Os investidores estão nervosos, especialmente agora, com o mercado instável. Uma única sugestão de manipulação, e eles vão retirar o dinheiro antes que seja tarde demais. Olho para ele e, de repente, lembro-me daquele momento junto à fonte, quando disse: lembre-se deste momento. Prometi a mim mesma que não permitiria que continuassem a controlar a minha vida. E agora o meu pai está a fazer exatamente isso, a tentar chegar até mim através do Noah. Agora vou publicar tudo, diz Noah friamente, olhando-me nos olhos. Ele queria a guerra. Ele vai tê-la. Fico em silêncio por alguns segundos. Penso na Grace, na minha mãe, nas centenas de pessoas que trabalham na empresa. Mas depois penso em mim, nos anos de humilhação, silêncio e medo. No facto de o meu pai nunca ter parado, mesmo quando eu implorei. No facto de ele ainda não ter parado. Faça isso, digo baixinho. Não vou discutir mais. Noah acena, pega o telefone, disca o número do seu advogado. Ouço trechos da conversa. Sim, tudo. Transmita agora. Que se preparem para as perguntas. Ele desliga o telefone, olha para mim. Em 1 hora, isso estará nas mãos dos reguladores. Em 2, na imprensa. Estás pronta? Não sei, digo honestamente. Mas não há outra saída. As notícias explodem mais rápido do que eu esperava. Primeiro, pequenos portais de negócios publicam manchetes como Corporação Croswell sob investigação. Acusações de uso ilegal de dados médicos. Em seguida, os grandes veículos de comunicação pegam a notícia. À noite, todos os que estão relacionados com a indústria médica estão a falar sobre isso. Sento-me em casa, percorro a faixa de notícias, fotografias do meu pai, em conferências, eventos de caridade, recepções. Fotografias de clínicas com o logotipo da Croswell, citações de ex-funcionários que falam sobre pressão, falsificações, instruções estranhas sobre a recolha de dados de pacientes. O telefone explode com mensagens. Grace escreve dezenas de parágrafos. Primeiro, com raiva.
Você nos destruiu. Sabias o que iria acontecer e mesmo assim... Depois, desesperadamente. O meu pai foi chamado para interrogatório. As ações caíram 30%. A minha mãe não sai do quarto. O que vamos fazer? Leio tudo isso sentada no chão, perto da janela, abraçando os joelhos. Noah está sentado ao meu lado, em silêncio. Ele sabe, agora preciso de espaço, não de palavras. Finalmente ligo para a Grace. Ela atende após o primeiro toque. Como você pôde? Grita imediatamente. Você nos destruiu. Tudo o que o meu pai construiu, tudo o que tínhamos. Eu pedi para parar, digo calmamente. Vocês não me ouviram. Ele atacou o Noah. Ele mesmo escolheu esse caminho. Ele estava apenas a proteger a família. Proteger, riu amargamente. Grace, ele contratou pessoas para cavar a minha sujidade. Ao meu marido, ele publicou mentiras para prejudicar o nosso negócio. Isso não é defesa, é um ataque. Ela chora do outro lado da linha. Ouço a sua voz quebrar. Eu disse que não estavas a blefar, mas ele não acreditou. Ele achava que o Noah não se atreveria. Então ele não conhece o Noah, digo. E não me conhece? O Tyler rompeu o noivado. Ela diz, de repente, em voz baixa. Hoje de manhã disse que não quer fazer parte de uma família corrupta. O casamento foi cancelado. Outra vez. Fico em silêncio. Não sei o que dizer. Parte de mim sente alívio. Talvez a Grace finalmente perceba que a sua vida perfeita era uma ilusão. Mas outra parte está simplesmente triste. Sinto muito, digo finalmente. Sente muito? Ela ri entre lágrimas. Sente muito? Você destruiu a minha vida e sente muito. Foi o meu pai que fez isso, corrijo. Não fui eu. Se ele tivesse parado, nada teria acontecido. Ela não responde. Desliga o telefone. Fico com o telefone na mão, olhando para o ecrã preto. As semanas seguintes passam em caos. A imprensa investiga cada vez mais profundamente. Surgem novos testemunhos de ex-funcionários. Alguém conta como os obrigavam a falsificar documentos. Outros contam como pacientes eram incluídos em estudos sem o seu conhecimento e os dados eram vendidos a empresas farmacêuticas. Outros contam sobre subornos a funcionários públicos para acelerar o licenciamento de novas clínicas. Declan contrata os melhores advogados, mas a situação é grave. Os reguladores iniciam uma investigação oficial. As ações da empresa caem ainda mais. Vários grandes clientes rescindem os contratos. Os bancos começam a rever os empréstimos. Eu observo tudo isso de fora, como se estivesse a ver um filme. Às vezes sinto-me culpada. Será que eu poderia ter impedido isso antes? Será que poderia ter salvado alguma coisa? Mas então me lembro da fonte, do olhar do meu pai, dos anos de silêncio da minha mãe e a culpa desaparece. Violet liga e diz que o pai está com uma aparência horrível. Não dorme, não come, só fica sentado com os advogados. Que a mãe se escondeu na casa de campo deles e não sai. Que Grace pediu demissão da empresa e está à procura de qualquer emprego para sobreviver. Eles estão a se separar, diz Violet baixinho. Toda a família. Era isso que você queria? Não, respondo honestamente. Eu queria que eles me deixassem em paz, mas eles não conseguiram. Na sexta-feira, 3 semanas após a publicação dos materiais, a minha mãe me liga. Olho para a tela, hesito, mas acabo atendendo. Amélia, a voz dela está baixa, cansada. Podemos nos encontrar? Por favor, preciso conversar. Eu concordo, embora Noah me aconselhe a não ir. Mas algo dentro de mim diz: isso precisa ser encerrado. Nos encontramos no parque, perto da casa deles. Lynn está sentada num banco, enrolada num longo casaco, embora não esteja assim tão frio. Ela emagreceu, o rosto envelheceu, há olheiras profundas sob os olhos. Sento-me ao lado dela, mantendo a distância. Obrigada por ter vindo, diz ela baixinho, sem olhar para mim. O que queria dizer? Ela fica em silêncio por alguns segundos, olhando para as árvores à frente.
Eu sempre soube que Declan não era um anjo, ela finalmente diz, que ele fazia coisas que nem sempre eram certas. Mas eu fechava os olhos porque tinha medo de ficar sem nada, sem dinheiro, sem status, sem segurança. Eu nasci numa família pobre, Amélia. Eu sei o que é não ter nada. E quando me casei com o Declan, decidi que nunca mais voltaria para lá, mesmo que tivesse de ficar calada. Ela volta-se para mim e vejo os seus olhos brilharem com lágrimas. Perdoa-me por não te ter protegido, por ter permitido que ele se aproveitasse de ti, por ter escolhido o dinheiro em vez de ti. Sento-me, apertando as mãos nos joelhos. Parte de mim quer abraçá-la, dizer que está tudo bem, mas não consigo, porque não está tudo bem. Anos de humilhação não se apagam com um simples pedido de desculpas. Permiti que ele abusasse de mim durante anos, digo friamente, por dinheiro. Um pedido de desculpas não é suficiente, mãe. Ela acena com a cabeça, enxugando os olhos. Eu entendo. Não estou a pedir que me perdoes. Só queria que soubesses. Tenho orgulho de ti. És mais forte do que eu. Fizeste o que eu nunca tive coragem de fazer. Não respondo. Não sei o que dizer. Ficamos em silêncio por alguns minutos, olhando para as árvores, para as crianças que correm pelas avenidas, para os casais que passeiam com os seus cães. O que vai acontecer agora? Pergunto finalmente. Não sei. Ela suspira. O Declan pode evitar a prisão se concordar com o acordo, mas a empresa provavelmente será vendida ou dividida em partes. Perderemos a maior parte do dinheiro. Teremos que nos mudar para algo menor, mais simples. E como te sentes em relação a isso? Ela sorri fracamente. Assustada, mas talvez seja uma oportunidade para recomeçar. Sem o Declan, sem o seu controlo. Estou a pensar em divorciar-me. Olho para ela surpreendido. Ela nunca falou sobre isso. A sério? A sério. Tenho 60 anos, Amélia. Estou cansada de ter medo. Talvez ainda não seja tarde para aprender a viver de outra forma. Aceno com a cabeça. Ela levanta-se, ajeita o casaco. Vou-me embora. Obrigada por me ouvir. Ela vai-se embora lentamente, encurvada. Olho para ela e de repente sinto não raiva, mas algo parecido com tristeza. Não por ela, pelo que poderíamos ter sido se ela tivesse feito uma escolha diferente há muitos anos. Mas ela não escolheu. E agora ambas vivemos com as consequências. Levanto-me do banco e dirijo-me para a saída do parque. O telemóvel vibra. Uma mensagem do Noah. Como correu? Digito a resposta. Ela pediu desculpa, mas isso não muda nada. Não agora. Continuo a andar, respirando o ar fresco. À minha frente, o desconhecido. O meu pai ainda não perdeu definitivamente, embora esteja perto disso. A minha mãe procura uma saída. A Grace está a construir uma nova vida algures. E eu estou apenas a tentar respirar. E de repente percebo, já não sou a Amélia que estava molhada perto da fonte. Algo em mim mudou para sempre. E não sei se isso é bom ou mal, mas tenho a certeza de uma coisa: nunca mais vou deixar ninguém empurrar-me para a água. Passaram-se 2 anos. Às vezes parece que uma vida inteira se passou. Outras vezes parece que ainda estou sentada naquele mesmo banco do parque, ouvindo a voz trêmula da minha mãe dizer: estou orgulhosa de ti, sem saber o que fazer com isso. Mas o calendário teimosamente seguiu em frente e 2 anos lentamente, teimosamente, se transformaram em uma nova realidade. A nossa manhã com o Noah agora não começa com notícias sobre a bolsa e escândalos corporativos, mas com café e o caos de tecidos sobre a mesa. A minha mesa não é a mesa de reuniões dele, mas uma grande mesa de madeira no canto da sala de estar, cheia de esboços, amostras de tecidos e fotos de provadores. Há 2 anos concordei em fazer uma pequena coleção de roupas esportivas para uma plataforma.
com a condição de ter controle sobre o design e a comunicação. Depois veio mais um pedido e mais outro. Agora isso não é mais um projeto paralelo, mas uma marca com o meu nome, modesta, mas verdadeiramente minha. Durante esses 2 anos, não houve um final feliz entre nós. Discutimos, fizemos as pazes, ignoramos os boatos alheios, passamos por alguns lançamentos nervosos dos seus novos projetos e por um fracasso retumbante da minha colaboração, que foi divulgado nas redes sociais. Mas aprendemos a falar um com o outro mesmo quando dói, e isso revelou-se mais valioso do que qualquer brilho. A corporação Crosswell agora só existe nas notícias sobre os antigos gigantes da indústria. Ela foi dividida, vendida, reestruturada. O logótipo que antes estava nas paredes dos prédios agora só está na minha memória. Parte das clínicas passou para outros proprietários, parte foi fechada. Na jornalística, isso é chamado de reestruturação agressiva. Para mim, é o fim de um império que eu costumava admirar de baixo para cima. O meu pai deixou de ser o pai como um conceito que pairava sobre mim. Agora ele é apenas Declan Crosswell, um ex-magnata da saúde que vive numa casa alugada nos arredores da cidade. Ele não foi para essa prisão. Acordo, multas, mancha permanente na reputação, proibição de administrar grandes empresas. Várias vezes eu o vi em fotos em reportagens, envelhecido, com um casaco simples, sem aquele brilho predatório nos olhos. Violet disse que ele às vezes dá palestras para jovens empreendedores sobre riscos éticos do crescimento, e isso parecia tão absurdo que, a princípio, pensei que fosse uma piada. A minha mãe é voluntária num centro para mulheres. É uma ironia do destino, mas agora ela ouve histórias de outras pessoas muito parecidas com a sua. Nós nos vemos uma vez a cada algumas semanas, sem grandes conversas sobre o passado. Ela me traz cartões baratos, mais bonitos, de feiras de antiguidade. Eu lhe dou cachecóis quentinhos feitos com meus retalhos de tecido. Nem ela, nem eu mais desempenhamos o papel de filha ideal e mãe ideal. Somos apenas 2 mulheres adultas que sobreviveram. O telefone toca justamente quando penso que o dia será normal. Número desconhecido, digo, olhando para o ecrã. Talvez seja mais um fã das tuas calças de cintura alta, sugere Noah. Ou um novo hater, resmungo e atendo o telefone. Sim? Amélia. Uma voz feminina, um pouco tensa. Sou Hannah, assistente da Grace. Espero não estar a incomodar. O nome do eu. Grace e eu não mantínhamos contato diário, mas depois daquela conversa no café, 2 anos atrás, trocávamos mensagens curtas de vez em quando. Como estás? Nova foto do gato. Mudei de emprego. Eu não sabia que ela tinha uma assistente. Estou a ouvir, digo lentamente. Tenho um convite para si, diz Hannah, em nome da senhora Grace Crosswell. Ou melhor, já não é bem Crosswell. Ela ri nervosamente. Posso enviar-lhe os detalhes por correio e um envelope em papel por correio expresso? 3 horas depois, o correio expresso traz um envelope creme com o meu nome escrito em caligrafia. Fico no meio da sala, segurando-o nas mãos, como outrora segurei o envelope com o contrato da empresa. E que diga abra, diz Noah, encostado na ombreira da porta. Corto a borda com cuidado, como se houvesse algo frágil dentro. No envelope há um cartão grosso com relevo. Nomes: Grace Elizabeth Crosswell e Mark Hollis. Data: local: Hotel Rural à beira do lago, a apenas 1 hora de carro da cidade. Numa pequena folha separada, há algumas linhas escritas à mão, com uma caligrafia familiar. Pensei muito se tinha o direito de fazer isso. Mas este dia é a minha escolha, não dos meus pais. Assim como esta pessoa. Quero que estejas lá, como irmã, sem compromisso. Se puder, venha. Se não puder, eu vou entender. G. Releio várias vezes. Você vai, diz Noah calmamente, sem sequer perguntar. A única questão é se vai comigo ou sem mim. Não se importa. Olho para ele. Não é sobre mim, responde ele. É sobre vocês 2.
mas estarei por perto se quiseres. Penso na fonte, no restaurante, nos olhares, nos salpicos de água na pele. Em como eu disse, lembre-se deste momento. No momento em que Grace estava no corredor da sua vida perfeita e pediu ao pai para não a destruir. Sobre como ela chorou depois no café, confessando que sabia tudo sobre os dados. Vem comigo, digo, mas não como um escudo, apenas como meu marido. Ele sorri. Desta vez prometo não fazer fogos de artifício jurídicos bem no meio da festa. Desta vez, repito, e pela primeira vez não há tensão na minha voz, apenas ironia cansada. O hotel à beira do lago não é nada do que eu esperava ver no contexto do casamento da Grace. Não há colunas de mármore nem fontes iluminadas. Um edifício de 2 andares com um terraço de madeira clara, janelas amplas com vista para a água e os pinheiros. Um pequeno pátio com cadeiras brancas e flores, mais parecido com uma sessão fotográfica publicitária da marca Felicidade Simples do que com o patos em que crescemos. Se isso for uma armadilha, pelo menos o cenário é agradável, sussurra Noah para mim quando saímos do carro. Se isso for uma armadilha, o orçamento deles caiu bastante. Respondo igualmente baixinho. Não há muitos convidados. As pessoas conversam em pequenos grupos. Algumas riem, outras tiram fotos com o lago ao fundo. Vejo alguns rostos conhecidos do passado. Antigos parceiros da corporação, o advogado que representou o meu pai num evento de caridade. Mas a maioria são estranhos. Só vi o rosto de Mark numa foto que a Grace me enviou há 6 meses, com a mensagem: não sei como isso aconteceu, mas... Na foto ele estava de calças de ganga e camisola, abraçando-a pelos ombros e olhando não para a câmara, mas para ela. Amélia? Eu me viro. Grace está a alguns passos, com um vestido simples, mas impecavelmente costurado, que mais parece um vestido de jantar do que um vestido de noiva. Sem brilhantes, sem caudas dramáticas, o cabelo preso num coque baixo, um colar fino no pescoço. Ela parece não rica, não perfeita, mas viva. Lembro-me bem dela no casamento anterior, com outro vestido, com outro homem ao lado com os olhos cheios de medo de perder o que parecia estar garantido para toda a vida. A comparação é quase física. Você veio, diz ela e sorri tão sinceramente que me sinto constrangida. Vim, confirmo. Parabéns. Nós nos abraçamos, sem exageros, sem teatralidade. As suas mãos tremem um pouco. Este é o Noah, acrescento afastando-me. Se ainda te lembras dele, não apenas como uma ameaça ao negócio do teu pai. Lembro-me, ela estende a mão. Obrigada por não terem arruinado este casamento antecipadamente. Sempre fico feliz em adiar a destruição quando se trata de sobremesa, brinca Noah secamente. Espero que haja chocolate. Grace ri e a tensão no ar se dissipa um pouco. Haverá, prometo. Entre os convidados, vejo a minha mãe. Lynn está com um vestido cinza claro, sem joias pesadas, com um pequeno buquê de flores silvestres no colo. Ela está sentada ao lado de Violet, que lhe conta algo baixinho. O riso delas não é aquele riso nervoso e forçado que me lembro de eventos sociais anteriores, mas um riso suave e familiar. A minha mãe não me repara imediatamente. Quando os nossos olhares se cruzam, ela levanta-se e dá um passo na minha direção. Chegaste, repete ela as mesmas palavras que a Grace, mas num tom diferente. Na sua voz não há reprovação nem alívio, apenas uma constatação silenciosa do facto. Sim, digo eu. Como estás? Boa pergunta. Ela sorri. Agora, melhor do que mereço. Mas estou a aprender a aceitar isso também. Ela toca a minha mão, levemente, rapidamente. Não nos abraçamos, não choramos, não dizemos senti tanta saudade. Não há necessidade disso. Já dissemos as palavras importantes naquela vez, no parque. Agora simplesmente continuamos a viver. O Declan não vai vir, diz ela de repente, quase num sussurro. Se é isso que estás a pensar. Não perguntei. Respondo, mas claro, estava a pensar nisso. As sombras não desaparecem só porque deixas de olhar para elas.
Ele escreveu uma carta a Grace, acrescenta a mãe. Disse que não queria estragar o dia dela com a sua presença. Aceno com a cabeça. E percebo que essa frase simples significa muito mais do que parece. A cerimônia começa sem atrasos. O apresentador fala brevemente, sem falso patos. Quando Mark entra involuntariamente, demoro o olhar. Ele não se parece nem com o pai, nem com o Tyler, nem com ninguém do seu círculo. Um fato escuro, mas não perfeitamente brilhante. O tecido é ligeiramente macio, como se ele escolhesse roupas nas quais não só se pode ficar em pé, mas também viver. Rugas leves ao redor dos olhos, causadas pelos sorrisos. Quando Grace fica à sua frente, ele olha apenas para ela, e isso é o principal indicador. Ele pega-lhe pelas mãos, e nesse gesto não há demonstração de posse, há apenas calor. Eu percebo o olhar de Noah e vejo que ele também notou isso. As promessas são curtas. Ninguém jura nunca errar ou ser sempre perfeito. Eles falam sobre a escolha de cada dia, permanecer juntos mesmo quando é assustador e difícil, sobre o facto de não poderem prometer um ao outro uma vida despreocupada, mas poderem prometer honestidade. Sinto um calor na garganta, não porque eu queira o mesmo, eu já tenho o meu, simplesmente porque pela primeira vez vejo a Grace não como uma continuação do plano do meu pai, mas como uma mulher com a sua própria história. Durante o primeiro brinde, os olhares de algumas pessoas deslizam para mim. Os antigos parceiros ainda não esqueceram o escândalo que destruiu os seus velhos esquemas. Encaro esses olhares com tranquilidade. Agora não tenho necessidade de me justificar. Eles sabem o que fiz e eu sei por que eu fiz. Quando servem a sobremesa, bolo de chocolate, como Grace prometeu, sinto um leve toque no ombro. Vou levá-la por alguns minutos, diz Grace a Noah. Só se você a devolver, responde ele, sem tirar os olhos do prato. Saímos para o terraço. O ar está fresco, mas não frio, e a água lá embaixo brilha à luz das guirlandas. Em algum lugar atrás das árvores, provavelmente há mosquitos, mas eles não entram aqui, seja graças à tecnologia moderna ou à magia do decorador. Obrigada por ter vindo, diz Grace cruzando os braços na grade. Eu sei que depois de tudo isso não foi fácil. Não foi, não nego. Mas, para ser sincera, menos difícil do que há 2 anos. Tu mudaste, diz ela, olhando para mim. Ah, não é só o penteado. Tu também, respondo. E não é só o vestido, ela ri baixinho. Lembras-te de quando eu disse naquele café que não sabia viver de outra forma? E se a empresa falisse, eu não teria nada? Lembro-me. Eu estava errada, ela encolhe os ombros. Quando tudo desabou, pensei que ia sufocar. Mas depois descobri que é possível respirar mesmo sem paredes douradas. No início é difícil, depois é apenas diferente. Ela faz uma pequena pausa e depois continua. Conheci o Mark num seminário enfadonho para pequenas empresas. Na altura já trabalhava na agência e sentia-me ninguém. Sentei-me na última fila, fingindo que estava a tomar notas importantes. Depois da apresentação, ele aproximou-se e perguntou se eu tinha uma caneta, porque tinha perdido a dele. Ele tinha 3 canetas no casaco. Depois, confessou que estava apenas à procura de um pretexto para falar. Romântico, digo, mas sem ironia. Sabes o que foi o mais assustador? Pergunta ela. Que fui eu própria que lhe contei tudo, sobre o meu pai, sobre o escândalo, sobre os dados, sem esperar que isso fosse divulgado na imprensa. E ele não se afastou, apenas disse, tudo bem, agora sei onde não te quebraram, o resto vamos resolver. Desvio o olhar para a água, dando a mim mesma um segundo. Estou feliz por ti, digo, e não são palavras vazias. Não porque te casaste, mas porque foi uma escolha tua. Eu não queria ser como tu, diz Grace de repente. Primeiro, porque achava que eras fraca. Depois, porque vi o quão forte tu és e achei que não conseguiria acompanhar. Agora, percebo que não preciso ser como tu e não preciso ser a filha perfeita de Crosswell.
Posso ser eu mesma, seja lá o que isso signifique. É assustador, admito, não se esconder atrás de um sobrenome ou de um papel. Muito, ela concorda. Mas quando você cai no fundo, de repente descobre que há um lugar onde você pode ficar. Ficamos em silêncio por alguns segundos, então ela se vira para mim. Você se arrepende? Do que exatamente? Pergunto. De tudo, da fonte, da publicação, do que desmoronou, pelo que todos nós passamos. Olho para a água, as guirlandas refletem-se na sua superfície escura e por um momento parece-me que é a mesma fonte, só que esticada na largura do tempo. Arrependo-me da dor, digo lentamente, do que tiveste de passar, pelo facto de a minha mãe ter vivido tantos anos com medo, pelo facto de o meu pai não ter encontrado outra forma de viver além do controlo. Mas se me pergunta se lamento ter dito basta naquela altura, não. Se tivesse ficado calada, ainda estaria ali com o vestido molhado, à espera que alguém decidisse se eu podia sair da água. Grace acena com a cabeça e há algo a brilhar nos seus olhos, mas as lágrimas não caem. Sabes, diz ela baixinho, muitas vezes imaginei-me no teu lugar, ali, junto à fonte, e chegava sempre à mesma conclusão, teria ficado calada. Eu sorriria, fingiria que nada tinha acontecido e voltaria para os convidados. E isso é o que mais me assusta. Naquela altura, escolheste o lado deles. Lembro-lhe, sem malícia. Sim, concorda ela. Mas agora, parece que estou a aprender a escolher o meu. Ela dá um passo para mais perto. Não seremos irmãs perfeitas, diz ela. Eu conheço-me, conheço-te, mas podemos tentar ser verdadeiras, sem competir para ver quem é mais forte, mais bonita ou mais certa. Apenas duas mulheres que sobreviveram. Eu sorrio. Combinado, respondo, sem competição, embora eu ainda seja melhor em leggings. 100%, ela ri. Provavelmente vamos acertar as contas por anos. Mas agora, aqui no terraço sobre a água, sinto que o mais importante já aconteceu. O fio entre nós não está mais enrolado nas mãos do meu pai. No caminho para casa, Noah e eu ficamos em silêncio por quase meia hora. A estrada é familiar, mas parece nova. Como um filme que você já viu, mas de repente percebe outros detalhes. E então, Noah finalmente quebra o silêncio. Está arrependida de ter vindo? Não, respondo. Foi um dia certo. Estranho, mas certo. Ela é verdadeira. Ele acena com a cabeça. Não como naquela época. Ela sempre foi verdadeira, corrijo. Só que naquela época era verdadeira num papel alheio. Ele estende a mão, encontra a minha e aperta. E tu? Pergunta ele. Ainda vives num papel alheio ou já... Ai, não, interrompo. Finalmente estou no meu, e isso é a pior e a melhor coisa ao mesmo tempo. A cidade recebe-nos com luzes. Quando entramos no apartamento, de repente sinto vontade de ir até a janela. Abro as cortinas e olho para baixo. Lá, ao longe, no centro, provavelmente ainda funciona a mesma fonte. Não a desligaram por causa do nosso escândalo. As pessoas tiram fotos, jogam moedas, fazem pedidos. Em que estás a pensar? Pergunta Noah, abraçando-me por trás. Na água, respondo. Em como ela estava fria quando meu pai me empurrou, em como todos riram, em como eu disse a eles para se lembrarem desse momento. E, em voz baixa, e em como eu também me lembrei, mas agora, para mim, ela não significa humilhação. Ela significa um recomeço. Fecho os olhos e vejo-me ali, molhada, com os dentes a bater, com raiva em vez de palavras. Na altura parecia-me que estava no fundo, mas afinal era só o começo. O preço foi alto, digo lentamente. Perdemos muito, mas se não fosse aquela água, eu provavelmente ainda estaria na história deles. E agora estou na minha. Olho por mais um momento para as luzes da cidade e depois afasto-me da janela. A liberdade é sempre cara. Vou lembrar-me disso.